Capítulo 11. O convite para a escola. O famoso Templo de Jerusalém era também uma escola, onde as virgens dotadas de dons convenientes poderiam desenvolver mais as suas faculdades, e os candidatos a sacerdotes se ajustavam em amplos conhecimentos relativos às Escrituras Sagradas. Dali também saíam profetas reconhecidamente verdadeiros, na arte espiritual de pesquisar o futuro. Os rabinos de alta linhagem, dotados de conhecimentos profundos, eram os professores. Quando uma jovem se internava no templo, oferecia a própria vida ao Senhor, esquecendo-se do mundo físico e vivendo, mesmo na terra, as coisas de Deus, segundo a orientação da sinagoga. A reunião que o príncipe da sinagoga fizera com os sacerdotes para ouvir o rabino Azedamoá ficara inesquecível, e ele deixou passar muitos dias para reunir de novo o conselho e ouvir a opinião dos sacerdotes, dando-lhes tempo para que pudessem meditar sobre o assunto, que não era tão fácil como ele próprio tinha pensado. Os homens de Deus iriam meditar, conversar uns com os outros, tirando conclusões sobre aqueles ensinamentos tão belos. O príncipe sentia que tudo o que a menina dissera era verdadeiro. No entanto, a sua consciência estava tranquila, por reconhecer que as mudanças são demoradas e se fazem à luz de muitas experiências. Os rabinos que se encontravam agitados eram os conservadores, aqueles que achavam que a lei não poderia ser alterada. Também o sumo sacerdote achava que a lei era eterna. No entanto, todos os preceitos para dirigir homens haveriam de mudar de posição, de acordo com a evolução dos próprios homens. Não se tratava de alterar nem mudar, era ativar, burilar, para melhorar as criaturas. A Palestina, naquela época, não estava no seu auge de dominação. O domínio romano estava avançando mundo afora e, para a vinda do Messias, de um certo modo, foi bom, pela natureza dos judeus, um tanto ou quanto conservadores, quase todos dentro dos ideais antigos. Mesmo a crença na vinda do Salvador era no sentido de que ele viesse libertar os judeus que se entendiam escolhidos. O grande mestre deveria expulsar todos os estrangeiros e reconquistar seu país, fazendo o resto do mundo escravo. Era uma esperança egoísta. Se os judeus estivessem na posição dos romanos, talvez o Cristo não viesse como judeu, e sim como romano ou grego. Os judeus, enfraquecidos na política e na moral, é que puderam ouvir melhor os conceitos renovados do Divino Senhor, e mesmo assim, este não conseguiu ser profeta em sua terra. Eles, os judeus, ainda hoje, esperam o Messias, que já veio há mais de 2000 anos. Enquanto isso, os ceareiros trabalharam os sacerdotes pelos canais da intuição, e quando estes foram se reunir para analisar o caso da criança de Nazaré, já se encontravam mais tolerantes sobre o assunto. Entretanto, a reunião foi de maior ostentação pelo luxo que os rabinos, principalmente por parte de alguns que queriam mostrar os seus valores exteriores de mestres do saber e representantes do Senhor na face da terra. A limpeza do ambiente parecia alcançar o exagero. O rabino Azedamoá foi convidado novamente a falar mais do assunto e ativar as conversações. Flores foram estendidas por todos os cantos do luxuoso salão, e tapetes feitos pelas mãos hábeis das virgens cobriam todo o piso. O ouro ali era apresentado como símbolo de pureza, mesmo que tivesse surgido de mãos comprometidas. As lindas cortinas eram produtos de demorado trabalho de mãos femininas para completar a beleza do santuário da divindade, e todas foram trabalhadas com carinho e amor por servir a Deus na sua grandeza sem limites. O templo era vigiado externamente por centenas de escravos, para manter por dentro o silêncio indispensável que as conversações requeriam, por se tratar das coisas celestiais. Jerusalém, como já o dissemos, era cercada por muralhas, segundo as regras da época, e o templo e os palácios seguiam as mesmas regras. Tudo buscava defesa pela própria expressão física. Os rabinos pisavam no chão aveludado, sentindo o maior orgulho pela casa do Senhor, e se manifestavam com mais autoridade na pose e no modo de falar.
Todos eles dominavam mais de 3 idiomas devido à afluência de estrangeiros na Palestina. O grego e o hebraico eram línguas quase comuns. Depois de minuciosa leitura das Escrituras Sagradas, um leve aroma invadiu a casa, lembrando a meditação, e orações subiram aos céus pedindo inspiração para todos os temas que haveriam de ser ali ventilados. O sumo sacerdote sorveu uma taça de vinho e os demais fizeram o mesmo. Foi quebrado o silêncio com a voz sonora e respeitável do príncipe da sinagoga, dizendo ao rabino Azedamoá: pedimos ao Senhor para acompanhar a tua fala e que ela sirva para nós de testemunho das coisas que viste e ouviste junto à criança de Nazaré. É de bom grado para nós outros que a luz celestial não falte nos nossos caminhos pelos meios que o Todo-Poderoso achar conveniente. Portanto, pedimos ao rabino Azedamoá que nos fale mais sobre os mistérios de Nazaré. Houve um breve silêncio em que se viam os seareiros cercando todos os sacerdotes do Senhor em uma meditação como em êxtase, ouvindo uma melodia que tecia no ambiente espiritual da casa, vibrações das mais sutis que logo se transformavam em estrelas vivas a se acomodarem nos corações dos homens de Deus. Os espíritos das sombras, sabedores da reunião dos sacerdotes na sinagoga e qual era o tema em discussão, novamente procuraram invadir o templo com intenções pré-estabelecidas, mas foram barrados em todas as entradas possíveis por agentes da luz, dotados de armas que correspondiam às necessidades de fazer recuar todos os malfeitores. Eles ficaram sem entender aquela defesa que nunca houvera. Até certo ponto, a entrada era quase sempre livre. O rabino começou a falar com brandura e lucidez. Digno príncipe, companheiros nos trabalhos de Deus, que o grande e poderoso Senhor nos abençoe sempre. Já vos falei alguma coisa do que vi e ouvi na casa de Eli e Ana, conversando com a menina de Nazaré, da qual dou testemunho em nome da divindade. Sei que nem sempre a verdade é aceita. Muitos dos que aqui estão sentir-se-ão contrariados por estranhar o que sai da boca de uma criança de 7 anos de idade. Mas, se nós amamos a verdade, como negá-la? Se for do agrado do templo aceitar, que aceite o que ouvimos da menina. Basta analisar e esperar para ver se é da vontade de Deus pelas vias das vossas consciências. Peço que rememoreis o que vos disse há dias atrás, para que eu não precise repetir muito. Fizemos muitas perguntas à criança, e se uma menina daquela idade conhece as leis mais do que nós, o raciocínio não responde a este fato sem o auxílio do coração. De uma coisa eu tenho certeza: ela não fala por si mesma. Há alguma coisa ou alguém que usa a sua boca, e se essa coisa for interpretada por Satanás, ele conhece as coisas de Deus muito mais do que todos os sacerdotes que conhecemos. A facilidade que tem de expressar é sobremodo impressionante. Não estou aqui querendo mudar a opinião de pessoa alguma, porque também ouvi. Estou falando o que vós pedistes para ouvir. Se os companheiros que lá foram comigo acharem que falhei em alguma narrativa, que se levantem e me ajudem dizendo o certo, que ficarei muito contente. Os sacerdotes que foram com ele balançavam a cabeça apoiando tudo o que ouviam, pois ele tinha uma memória incrível para guardar o que escutava, como se fosse uma mensagem escrita. E este foi um dos motivos por que foi escolhido para conversar com a menina de Nazaré. O sumo sacerdote olhou interessado para o rabino, dando a entender que deveria continuar a fala sobre o fenômeno de Nazaré. Este, passando as mãos de leve nos cabelos encarnecidos, continuou com serenidade e bom senso. Devo dizer a todos vós que me ouvis que nunca vi, em toda a minha vida, uma criança como aquela e nas condições em que se encontra ter tantos conhecimentos. É de assustar até os próprios sábios. Da sua boca flui um clima invejável que nos empresta um bem-estar inexplicável e que encanta o coração de quem ouve. Quando falamos com ela que a sinagoga e os sacerdotes, mestres e rabinos, são a vigilância da nação e do povo, ela nos respondeu que todo defensor que vem da parte dos céus procede qual a mãe dos filhos necessitados, tudo fazendo em favor dos mesmos. Sendo preciso, dá
a própria vida para que eles vivam, e que o que se vê é o contrário. Arvoram-se em defensores, mas sacrificam os filhos, fazendo-os de escravos. Que os sacerdotes, em geral, são considerados pastores, mas eles é que comem o repasto melhor, ou por vezes, tudo, e as ovelhas é que têm de trabalhar para os seus tutores e ainda sofrerem o peso dos tributos. Qual de nós poderemos levantar a fala e negar essa verdade? Disse ela que nós colocamos os profetas como anjos, mas não seguimos os seus exemplos. Alguém poderá pensar que os pais lhe ensinaram, mas eu vos afirmo que os pais não têm essa capacidade, pois eu os conheço e sei o alcance deles na interpretação das leis. São criaturas simples que leem o que está escrito e nada mais. Ainda mais, eles não sabiam quais as perguntas que iríamos formular à sua filha. E mesmo que soubessem, posso garantir-vos que eles não alcançariam tais entendimentos. Eu não sei qual a atitude que a casa do Senhor vai tomar em relação à fala dessa criança. Todavia, vos peço ponderação no caso, porque ela, além de ser criança, não veio nos afrontar. Nós é que fomos interrogá-la. Isso é muito diferente dos outros que têm aparecido por aqui, que surgem atacando, blasfemando e destruindo, sem algo apresentar de melhor. E se desconfiardes do que falo, podereis convidá-la para vir até aqui, sem o constrangimento a que o convidado geralmente é submetido e sem as agressões costumeiras das pessoas que não compreendem e desejam destruir o que não alcançam. Que devemos o devido respeito principalmente a uma criança que deve ser uma joia de Deus no dedo do tempo. Acredito e confesso ser apaixonado pelas Escrituras. Do contrário, aqui não estaria. Mas creio que essas Escrituras sagradas têm muito a nos dar e que ainda não tivemos olhos para ver. Mesmo os verdadeiramente sábios, acredito, têm muito que aprender, porque nos disse um dos grandes profetas que toda sabedoria vem de Deus, e, assim sendo, qual a sabedoria dos homens? Quanto mais sábio se apresentar um homem diante do Senhor, mais ele é ignorante. Por mais que descobramos os segredos da natureza, não podemos nos esquecer de que não os fizemos. Eles já existiam. Somente o Criador, Deus Todo-Poderoso, faz as coisas, e todos nós, mesmo os maiores, somos copistas da criação do maior de todos os sábios. Quando nós lhe perguntamos se não era justo que os assassinos, os violadores da lei, os perseguidores dos lares alheios, os incendiários, enfim, todos os tipos de párias da sociedade, todos os infratores do bem comum, fossem trancafiados em prisões para lhes ser negada a própria luz do sol, ela nos respondeu da seguinte forma, despejando serenidade em nossos corações aflitos. Deus colocou as estrelas no infinito para que não fosse negada a alegria durante a noite, e elas são vistas de todas as nações, e por vezes a sua claridade ajuda aos ignorantes da lei a fugirem das perseguições. O sol beneficia a todos sem distinção. A chuva cai sobre os justos e injustos com a mesma intensidade. O jumento não pergunta quem está nele montado, se rei ou plebeu, e o ar a ninguém é negado. Acima do nosso modo de ser, há a vontade de Deus. Se os centuriões da vigilância da nossa cidade apanharem à noite muitos ladrões, assassinos e perturbadores da ordem, e junto deles figurar um nosso filho, o que achais? Qual o nosso procedimento? Isso não precisa explicações, pois já sabemos a nossa atitude com aquele que nos pertence por meio do sangue. Mas, na verdade, todos somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Todos nós devemos passar por problemas inúmeros para poder entender os problemas alheios. Vós quereis levar para a escola do templo somente quem não precisa de escola. Jerusalém é uma terra que mata os profetas, seus filhos, por eles não se submeterem às exigências da casa dita de Deus. Os mestres da sinagoga querem ensinar, sendo que precisam aprender. E sabeis o que os impede de abrirem as portas do coração para o novo entendimento? São o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a pretensão. Não está existindo humildade, onde ela não deveria faltar, pois os homens de Deus deveriam ser exemplo. As ovelhas somente seguem exemplos. A teoria
o vento costuma levar. Creio que nada mais preciso falar acerca desse assunto tão fecundo e relevante. As luzes de Deus despejam-se em nós e reconheço ser uma misericórdia. Se a sabedoria vem de Deus, Ele usa o canal que mais lhe convier. E, usando uma criança, nos mostra a nossa fragilidade e quebra a nossa ignorância sobre as suas leis. Silenciou e pareceu entrar em estado de oração, na educação que lhe era característica. Os ceareiros entravam e saíam do templo, purificando o ambiente para melhor entendimento. Os conselheiros, já refeitos das conversações anteriores, não mostravam as reações do primeiro dia. Mostravam-se propensos a concessões e maleáveis no entendimento. A palavra foi franqueada aos sacerdotes, mas poucos a usaram, e os próprios conservadores sentiam o peso da responsabilidade em seus ombros, de orientarem a coletividade onde o amor deveria ser a primeira disposição. Um dos mais renitentes, que viveu a vida toda preso à letra, não por ignorância, mas por conveniência pessoal, chegou a pensar: se houver modificações, serão demoradas. Isso é um processo lento, e quando chegarem à conclusão, eu também já morri. E se alegrou com as próprias ideias. O sumo sacerdote, altamente consciente dos seus sentimentos, relembrou as suas intenções anteriores acerca da menina de Nazaré, dizendo com ponderação: vamos pensar como poderemos ajudá-la. Temos condições em nosso Ministério de Educação. Ela pode vir para cá, como tantas outras que aqui estão, e prestar um grande serviço ao templo. As virgens da nossa casa têm as mãos abençoadas e trabalham em cortinas, tapetes e demais tecidos para o embelezamento da arca, bem como nos forros indispensáveis aos móveis, além do treinamento dos dons espirituais que devem possuir. Vamos encaminhá-la à nossa servidora Eliseva e deixá-la aos seus cuidados. Assim, com a convivência nesta casa de Deus, poderemos conhecê-la mais de perto. Que achais? Todos permaneceram calados e o sumo sacerdote continuou, seguro de que encontrara a solução para o caso. Em se falando dos pais da criança, eles certamente irão ficar contentes por terem uma filha entre as virgens famosas do templo. Todos os sacerdotes presentes buscavam outras soluções para o caso. Uns queriam afastar a menina para longe de Jerusalém, mas a própria razão lhes dizia ser pior longe do que perto. Ela, dentro do templo, fazendo parte da comunidade, teria de respeitar as regras da casa e falar somente com os que poderiam ouvi-la. Fora, os contraditores e subversivos poderiam tomá-la como instrumento contra a própria sinagoga. A ideia era a mais acertada para o caso, e todos a aceitaram como sendo o modo mais viável. O sumo sacerdote retomou a palavra, dizendo com satisfação: pedimos ao nosso rabino Azedamoá que se faça portador dessa solução à casa de Eli e Ana, para que a criança seja conduzida ao templo. E continuou com autoridade: vamos confiar no Senhor, que nos tem sustentado até agora na posição que ocupamos. A nossa comunidade não foi feita de um dia para o outro. Sejamos fortes no nosso trabalho, porque obstáculos teremos sempre nos nossos caminhos, e aquele que esmorecer e se deitar às margens das estradas será esquecido pela própria vida. Aguardemos os acontecimentos, pois quantos já passaram até os nossos dias? Somos um povo dominado politicamente por outro povo, sanguinário e usurpador. No entanto, ele respeitou os nossos sentimentos religiosos, deixando-nos adorar o nosso Deus e, por vezes, respeitando as nossas regras. Aí é que notamos a mão do Senhor nos ajudando na nossa liberdade religiosa, na divulgação dos nossos sentimentos. Todavia, sentimos, com o tempo, que não deve haver abuso diante da sua bondade e da justiça de Deus. Creio que nós devemos ser maleáveis nos nossos atos, porque estamos sendo espreitados por feras incorrigíveis, que somente veem no mundo o poder e o ouro. Passam por minha cabeça pensamentos que sei não serem meus, e os anuncio logo para vós. Se fôssemos nós que tivéssemos dominado os romanos, será que deixaríamos livres seus sentimentos religiosos? Creio que não. Os hebreus são ferrenhos nas suas concepções políticas e religiosas, e os judeus são de natureza egoísta
no que tange à família e à nação. Como nos disse o rabino Azedamoá, falando o que ouviu da menina, estou falando o que eu não penso, mas o que veio ao meu pensamento. Devemos, de agora em diante, fazer o melhor que pudermos e trabalhar com mais dignidade, pedindo a Deus que nos ajude a servir melhor. Foi de abismar a mudança do pensamento do príncipe e a sua aceitação pelos sacerdotes, embora com um pouco de contrariedade. Os seareiros se movimentavam, inspirando a todos e despertando neles os sentimentos de fraternidade e amor, levando-os a pensarem no próximo e darem mais ressonância às palavras ouvidas do rabino Azedamoá. Notava-se lá fora uma tranquilidade admirável. Os espíritos das sombras, quando viram as dificuldades de entrarem no templo, desistiram de novas investidas e de examinar o porquê não conseguiram seu intento. Existia no conselho um sacerdote agitado e ofendido nos seus interesses materiais e espirituais. O seu íntimo parecia um vulcão em erupção. Ele não entendia a tolerância do príncipe da igreja e dos seus companheiros em aceitar inovações nas leis pré-estabelecidas pela própria divindade. Achava que era uma ameaça no campo dos sentimentos dos judeus. Tratava-se do sacerdote Além Ben Jacó, descendente da casa de Davi, comprovado pela árvore genealógica dos seus ancestrais, e que se sentia como um defensor da casa de Deus em Jerusalém, a única terra em que os profetas se reuniam e, por vezes, nasciam para o serviço do Senhor. Ele pensava consigo mesmo: hei de lutar com todas as minhas forças para que o templo do Senhor Todo-Poderoso seja sempre o mesmo, obedecendo às mesmas leis de antanho. E saiu, passeando pelos jardins da grande casa, verificando os variados tipos de flores. Um dos seareiros aproximou-se dele e falou-lhe, pelos fios dos pensamentos, que ele registrou com facilidade, dada a técnica do emissor. Observa, meu filho, a multiplicidade das flores e as sequências intermináveis da policromia. A natureza expressa a realidade de Deus pelas variações, e isso é o que nos descansa e conforta quando saímos da agitação das nossas inferioridades. Deus não para em determinismos e não se apoia nem tampouco se faz apoiar em uma só interpretação das leis criadas por Ele. De conformidade com o despertamento das criaturas, Ele nos dá novas modalidades de entendimento. Vê a variedade das árvores, dos pássaros, dos animais e, certamente, dos homens. Por que desprezar o que não nos convém? Se foi Ele quem tudo fez e é a maior inteligência, não precisamos discutir por que fez. As religiões devem obedecer às mesmas leis que a natureza ostenta para todas as coisas. Medita nisso e verás. O sacerdote saiu da meditação em que entrara involuntariamente, com as palavras em sua mente. Balançou a cabeça, como que jogando fora o que acabara de ouvir, e saiu, cantarolando. O que foi transmitido pelo companheiro invisível surgia em sua mente como pingos de luz a limpar o seu revoltado coração. Eliseva foi logo chamada e comunicada do ocorrido. Se por acaso Maria de Nazaré viesse para a sinagoga, ela seria a mentora da criança, nos moldes que o templo achasse mais conveniente. A sacerdotisa já tinha ouvido falar dos fenômenos ocorridos na casa de Eli e Ana, e ficou muito interessada. Deveria ser, pensou ela, um tesouro para a casa de Deus. Era realmente um complemento, como tantos outros já existentes na escola do templo. Lisiane, que já estava muito integrada no dever de virgem do templo, sentia grande alegria com a notícia. Poderiam as duas trabalhar para o Senhor com todo o amor que se lhes desabrochasse nos corações, pois tinham ansiedade de trabalhar pela grandeza da alma. No templo, tudo estava à espera da nova candidata, bastando a sua chegada pela aquiescência dos pais e da própria menina, sendo sua a última decisão. Eliseva meditava, deixando escapar, no silêncio da sua lúcida mente, pensamentos como esses: menina, se for a vontade de Deus, o Senhor absoluto de todas as coisas, que venhas para cá, que assim se faça, porque somente aqui existem grandes anjos dos céus que poderão nortear a tua vida para a vida de pureza espiritual. Daí a poucos dias,
um pequeno veículo partiu de Jerusalém para Nazaré e, dentro dele, Azedã-Moá para, novamente, visitar a casa de Eli e Ana. A distância não era pouca em relação à Palestina. O rabino ia folheando alguns pergaminhos, procurando afinizar-se cada vez mais com as leis de Deus e entender os preceitos sagrados. O tempo e o local eram apropriados à meditação. Sabia quase tudo de cor, bastando uma vista d'olhos para entender o assunto desejado. O balanço do veículo fê-lo dormir, sendo que a consciência igualmente o ajudou na serenidade peculiar ao justo. Do lado de fora, o condutor estalava o chicote no ar para mais depressa chegar ao destino. E, de vez em quando, abria um pouco a cortina para observar o ilustre passageiro que ressonava com as feições de tranquilidade. Estavam viajando ao clarão da lua, que despejava suas claridades frias nos tortuosos caminhos, onde o escravo de confiança poderia direcionar o veículo sem perder a rota de Nazaré. A viagem à noite era mais segura, principalmente para o resguardo dos curiosos que não faltavam na região. Até certo ponto, o segredo é a força de quase tudo o que fazemos. E nesse caso, seria preciso que tudo fosse feito em silêncio. O rabino, na plenitude da sua meditação, entrou em leve sono e as suas faculdades espirituais cresceram pelo afrouxamento dos laços que prendem a alma ao corpo. E ele passou a ouvir uma voz que lhe espreitava a oportunidade na dimensão condizente com o estado em que se encontrava. Meu filho, que o Senhor te abençoe nos trabalhos onde a luz representa o amor em todas as suas nuances. Sê, como intentas, um canal que pode esclarecer a todos acerca da missão dessa criança. Ela é um instrumento por onde a luz maior pode descer à terra o que já foi anunciado por todos os profetas de Deus. Não esmoreças nos teus propósitos, mas não sirvas de discórdia no meio que desconhece ainda o amor verdadeiro. O exemplo dos retos dons, da paciência com energia, do amor com discernimento, da bondade com vigilância, da caridade com direção, da coragem com prudência e da fé esclarecida. Usa o teu verbo para que a verdade seja conhecida, mas lembra-te da temperança para que ela não mate, em vez de dar vida. Sê sereno nos teus contatos e não violentes os direitos alheios, porque o sol não precisou pedir aos homens para iluminar e fecundar a terra. Da mesma maneira, a chuva e o ar seguem a mesma lei. Às criaturas é que compete estudar a natureza e tirar melhor proveito dela. Assim, é a natureza divina, na divina sequência da vida, que explode e se avoluma em todas as direções do universo. Chegou o momento de os céus auscultarem mais de perto a vida na terra e, para tanto, enviarão o próprio Filho do coração para que todos os viventes do planeta vivam mais harmonizados e voltem para o seu seio de amor e de felicidade. Estás ouvindo a minha voz desta forma e no futuro poderás ouvir-a melhor desde que cultives os valores do espírito na lavoura do bem eterno, no aprimoramento das qualidades da alma. Despertando assustado, o rabino consertou o corpo nas almofadas e começou a lembrar, com certa nitidez, no que ouvira no transe e a sentir o quanto havia de ignorância no campo do saber espiritual. Deu sinal para parar, pois estavam chegando a Betel, cidade por onde tinham passado grandes profetas. Foi próximo a essa cidade que Jacó teve o sonho da escada que se firmava na terra, mas alcançava o céu. O rabino sabia disso, porque admirava esse ancião, cuja força espiritual foi respeitada por todos os sacerdotes hebreus e egípcios. Desceu da condução, ostentando uma grande capa, olhou para as estrelas faiscando no infinito e pediu as bênçãos para o seu caminho, partindo satisfeito. No outro dia, passou na cidade de Sicar e depois chegou até Siquém. Ali parou para agradecer ao grande Abraão, pois fora naquele sítio que ele acampara certa vez e pediu a esse patriarca que o abençoasse, de onde ele estivesse, para o bom desempenho da sua missão em Nazaré. Depois, passou perto de Naim e finalmente chegou a Nazaré,
sentindo no coração aquele ambiente de paz por cumprir um dever e pelo ensejo de falar novamente à menina de Nazaré em nome do sumo sacerdote. Ele e Ana deveriam sentir-se honrados pelo apreço da casa de Deus, escolhendo a sua filha como uma das virgens para a escola das mulheres santas, ainda mais que ia ficar sob a proteção de Eliseva, tendo como companheira Lisiane e tantas outras de várias cidades da Palestina ou estrangeiras com fortes ligações na Judeia. A moça que ali se recolhesse se tornaria uma virtuosa mulher, não somente no aspecto das mãos habilidosas, como no aprendizado das coisas espirituais. Eram iniciadas nos segredos do templo, que os mestres achassem conveniente, de acordo com o adiantamento da candidata. O veículo ficou debaixo de frondosa oliveira, enquanto o servo do templo ia avisar à família da chegada do rabino, que vinha da parte do sumo sacerdote e que desejava ser recebido. Enquanto isso, o rabino Azedamoá passava à vista em vários trechos dos pergaminhos sagrados como uma obrigação e vigilância de todos os dias. Eli foi ao encontro do homem de Deus para desejar-lhes boas-vindas e, para que a família ficasse descontraída, ele deixou a sua capa no veículo, aos cuidados do servo, e foi andando com Eli para sua residência, ao encontro da menina que ele tanto amava. Trocando impressões, Eli já foi sentindo o objetivo da visita do rabino, por vezes entusiasmando seu coração, por vezes o entristecendo, por desconhecer o destino da sua amada filha. Mas, como homem de fé, sabia que deveria confiar no Senhor, que saberia o que fazer da sua tutelada, e os anjos, se fosse o caso, deveriam acompanhá-la. Na casa, reinava muita tranquilidade. Maria ajudava sua mãe nos deveres caseiros e, quando seu pai anunciou a chegada do rabino, a menina acendeu seu rosto na mais pura alegria, beijando as suas respeitáveis mãos. Abriu os bracinhos para enlaçar seu pescoço com carinho e osculou sua larga testa com estima e afeto. Ana cumprimentou com respeito e desejou-lhe paz, fazendo-o entrar. O rabino sentiu-se em casa e suspirou aliviado pelo ambiente favorável, pensando descansado. Deus ouviu minhas preces. Enquanto Ana atendia ao respeitável hóspede, Eli fora acomodar o servo e guardar o veículo em lugar apropriado. O homem de Deus, sentado ao lado da menina, disse com alegria e simplicidade: Senti muitas saudades de ti, da tua palavra e dos teus gestos que muito me agradam. Levei o que falaste ao conselho da nossa casa, por achar de muito proveito, e fui novamente encarregado de trazer uma boa notícia para esta casa, e que o Senhor a todos nos abençoe. Virando-se para Ana, com serenidade, manifestou sua gratidão. À bondosa mulher, a quem muito devo por esta oportunidade, eu agradeço de coração pela consideração que vem me dispensando nesta missão que me foi dada, em relação ao encontro com a tua filha, intermediando a sinagoga e os grandes mestres da palavra de Deus. Ana, emocionada, deixou igualmente transparecer sua gratidão pela presença de tão alta personalidade da Igreja de Deus na sua simples residência, onde nada havia de material para atrair um sacerdote do Senhor. Nisto, voltou Eli com a pequena saudação costumeira: A paz do Senhor esteja convosco. E o rabino deu continuidade à sua alegria por estar de volta àquela casa, dizendo com suavidade na palavra: Eli, não posso deixar de agradecer-te o acolhimento agradável da tua casa. Sinto a tua família como se fosse a minha, e agrada-me o coração o que ouço da boca deste anjo, que cresce cada vez mais no meu conceito de sacerdote do Sagrado Templo de Jerusalém. O pai da menina deixou escapar algumas lágrimas, marcando os seus sentimentos de gratidão por aquele homem que representava a casa de Deus no coração da Palestina, sem nada dizer, como fez Ana. Falavam somente pelos meios que o silêncio lhes ensinara, que por vezes é verbo de maior ressonância. Enquanto Maria e Ana cuidavam dos afazeres da casa, Eli convidou amavelmente o visitante para dar uma caminhada pela pequena aldeia, para que o sacerdote pudesse ver e sentir o calor do povo daquela cidade. As construções das casas tinham uma variação muito grande. Tendas, cabanas e casas, além de tabernáculos, todas
eram muito bem edificadas. Em Nazaré, havia também uma sinagoga. O rabino achou muito interessante o passeio e pôde verificar o fenômeno nas plantações, coisa nunca vista em outros lugares. Como ali as flores eram vivas e existiam com abundância. Havia multiplicidade de frutos e de hortaliças, e ainda os campos de trigo na sua floração imensurável. A alimentação dos nazarenos era mais vegetariana. A carne era escassa e pouco usada. O pescado era mais desejado pela população, porém muito difícil, por ficar a pouco mais de 20 quilômetros distante do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, e às vezes era encontrado a preços aviltados. O sacerdote admirou os rebanhos de carneiros e cabras. O queijo era um dos alimentos principais de Nazaré. O leite e o mel, os complementos na sustentação do homem da região. O pão integral, feito pelos nazarenos, era saudável e geralmente comido com azeite e grão de bico. O rabino estava maravilhado com o clima de Nazaré. Respirava em longos haustos e explicava a Eli alguns movimentos respiratórios que deveria fazer para melhor enriquecer o organismo da energia que o ar possuía. E ele dizia: eu aprendi com um velho da antiga Caldeia, que morou em minha casa por muito tempo e cuja partida nós muito sentimos. Ele era andarilho, com a missão de correr o mundo e ensinar as coisas espirituais por onde passava. Que vida exemplar nas coisas de Deus. Que o Senhor o abençoe onde estiver. E arrematou com emoção. Quantos segredos ainda existem no mundo, meu Deus! Somos verdadeiros cegos e surdos em se falando das belezas celestiais. E é por isso que nada devemos desprezar. Tudo são lições que o Senhor nos envia e que às vezes desprezamos por ignorância e desleixo. E afirmou com segurança: em muitos casos, o grande Espírito nos fala até mesmo pela boca de uma criança. Eu amo, Eli, a natureza, e há certas horas em que sinto igualmente o seu amor por mim. Eli pediu licença ao rabino para chorar e não fez outra coisa. O sacerdote respeitou o gesto emotivo e ele disse com simplicidade: eu desejo de coração que somente vós faleis. Tenho fome e sede desse alimento da alma que vosso coração possui com abundância. O rabino alegrou-se com a sua fala e o seu gesto de humildade e disse com sinceridade: Eli, meu filho, vejo que tens fome realmente da palavra de Deus, das leis que a sabedoria do Senhor criou. No entanto, que dizer-te se dentro da tua casa existe uma fonte desta sabedoria muito mais abundante que se juntássemos todos os sacerdotes de Jerusalém? Isso eu falo pela certeza do que vi e ouvi da boca de tua filha. Por ela fala um anjo do Senhor. Eli sentiu suas pernas fraquejarem e foi ajudado pelo rabino a tomar um assento que a natureza oferecera ao lado do caminho. Agradecendo ao sacerdote pelo que falara, pediu a Deus que o ajudasse a compreender sua filha pelo que ela era no seu caminho. Voltando para casa, encontraram Ana e Maria cantando e trabalhando nos serviços do lar. O rabino nada falara ao pai da menina quanto aos objetivos da sua vinda a Nazaré. Tirara aquelas horas que fora convidado para o passeio, no afã de descansar a mente e o corpo, sentindo a natureza vibrar no seio da divindade. Visitara novamente a fonte da Virgem, que lhe proporcionava suaves recordações. Voltou à casa refeito das forças físicas, aumentado na tranquilidade espiritual. A criança, festejando os dois homens com graça, perguntou a seu pai: onde estiveram que chegaram tão contentes? Eles sorriram e o pai respondeu: em muitos lugares, minha filha, todos conhecidos por ti. É Nazaré, com a sua oferta para os que chegam. O rabino acrescentou alegre: Nazaré, Nazaré, ficarás inesquecível na minha memória, pelo porte de beleza que ostentas pela tua natureza. Ainda mais, e acima de tudo, escolhida para os primeiros sinais da vinda do Messias, o Filho de Deus. Fizeram o asseio de costume na época e a mesa de refeição veio dar outro toque de alegria a todos. O queijo feito de leite de cabras, o pão, o mel e o leite, as frutas da região e ainda mais, o vinho puro de uva lhes davam inspiração nas conversações a seguir. Antes do alimento, a prece que Eli proferiu foi o primeiro elixir da noite. Terminada a refeição ligeira, o rabino agradeceu a Deus por tudo
e iniciaram a conversa na ordem do seu compromisso com a sinagoga de Jerusalém. E falou em tom de humildade: Devo lhes falar, como se fizessem parte da família que tanto estimo, que venho da parte do templo em nome do sumo sacerdote, para vos propor, por meio da palavra e depois por escrito, a educação da vossa filha nos moldes que a sinagoga estruturou para a elevação das virgens que ali se internam, buscando os valores da alma. A menina tem pouca idade, mas é o bastante para ingressar na escola do templo e tornar-se uma grande intermediária entre o céu e a terra para a felicidade dos homens. É justo que seus pais se assustem. No entanto, a própria filha do sumo sacerdote lá se encontra e ela manifesta para todos nós uma ternura incomparável e muita dedicação no seu ministério. E quando ouviu falar de Maria, afeiçoou-se a ela imediatamente, antes mesmo de conhecê-la, desejando ser sua companheira de trabalho e mesmo de tenda. Para sua orientadora, foi escolhida uma das mais ilustres sacerdotistas do templo, que todos conhecem, Eliseva, pessoa de muita cultura e santidade comprovada. Lá, Maria, a filha desta casa, irá encontrar valores indispensáveis para a sua grande missão. Tudo o que aqui ouvi da boca da menina, transmiti para o conselho, que depois tornou a se reunir e me deu essa incumbência, a de voltar a esta bendita casa como portador do convite da casa de Davi. Queremos principalmente ouvir a palavra de Eli, que ele medite no que ouviu e fale o que sente no coração a respeito da sua filha. Um momento difícil aquele em que o pai se encontrava em uma encruzilhada. O amor paternal puxando para um lado, contando em poder manter em casa, e a consciência da missão da menina, colocando-a como um instrumento universal, uma luz que deveria brilhar para todos. Mesmo assim, ele pensou em Deus e falou com decisão: Muito obrigado, Senhor. Sabeis, porque também sois pai, o que quero para minha filha. Não queria separar-me dela por um só instante, se pudesse. Todavia, a bem da sua missão, e se for a vontade de Deus, que ela vá para onde Ele determinar. E isso falo da minha parte, como pai, esperando que Ana se pronuncie e mostre os seus sentimentos. Há momentos em que a dúvida assume minha mente, mas faço todo o esforço para que ela não atinja o coração de que a fé é senhora absoluta. Temo pelo destino de Maria, vejo nela uma vivacidade de difícil compreensão e aceitação pelos doutos e poderosos. Fico assustado com o fato de que ela possa ser tomada, mesmo na sua idade, como estando contra as autoridades constituídas na classe da subversão, porque os que até hoje se levantaram nesse assunto sofreram lamentáveis consequências. Eu não devo pensar, porque entregarei a minha vida em troca da dela, e se não for aceito, morreremos juntos e da minha parte com muita alegria, pois sei que estarei agradando a Deus. Como tendes demonstrado muita amizade à nossa família, e especialmente a essa criança, eu vos peço ajuda, que nos ajudeis a pensar nas decisões a tomar. Confiamos no vosso amparo junto às autoridades da sinagoga. Baixou a cabeça e o seu coração descompassou-se dentro do peito. E se este pudesse falar, lhe diria: confia no Senhor. O rabino fez um gesto com a cabeça, admirando a fala do dono da casa, e olhou para Ana, no sentido de ouvir o que ela pensava a respeito do destino da sua filha. E Ana, tomada de emoção, disse sem tropeçar: devo e posso repetir as palavras do meu marido, sendo que a consciência me estimula a falar alguma coisa na comprovação do meu dever. Maria foi gerada no meu ventre, viveu participando de mim e eu dela durante todo esse tempo. Isto é o que me leva a chamá-la de filha, minha filha. A convivência dessa forma tem laços mais fortes onde vigora o amor. Porém, no caso referido, em que se trata do bem-estar da menina e, acima de tudo, da sua missão que não ignoramos na pauta do tempo, devemos pensar, em primeiro lugar, em servir a Deus sobre todas as coisas, porque nós, onde estivermos, sentiremos a felicidade que ela deverá sentir no cumprimento dos seus deveres. Vós, como pai, que construístes um lar onde moram mulher e filhos, nunca iríeis destruir uma flor que começa a nascer para Deus, sendo que a vossa missão é amparar as criaturas e aconselhar as pessoas a viverem melhor.
Vamos observar as regras do templo e, quando lá estiver, iremos visitá-la, porque essa será a nossa maior alegria. O rabino estava alterado no seu modo de compreender a filosofia popular das criaturas, por estar encontrando nela grande alcance das leis de Deus, a empanar sobremodo o entendimento dos sacerdotes, e começou a pensar, sendo que logo lhe veio a resposta que está no próprio livro sagrado. Toda a sabedoria vem de Deus. O homem de Deus olhou para a menina mansamente, como se fosse seu próprio pai, e disse com ternura: Minha filha, já falaram os teus pais sobre este assunto que tanto nos comove, e o que ouvimos é do teu conhecimento. Mesmo na tua idade, gostaríamos de observar a tua opinião acerca desses acontecimentos. O que dizes? A menina, sem mudar o semblante, na mesma alegria peculiar às crianças da sua idade, objetou com segurança: Papai e mamãe bem sabem o que devem querer. Ajustou a roupinha no corpo, consertando o chale que lhe dava um tom de seriedade, e continuou com graça e benevolência. É comum a todos os filhos da minha idade estarem sobremaneira apegados aos pais e não trocá-los por coisa alguma na vida. Mas reconheço, neste caso, uma força maior do que o próprio lar, do que o amor de família, do que o amor com tonalidades egoísticas. É o dever para com Deus. Se Ele permitir que eu saia de casa para servi-lo, sairei cantando e agradecendo à sua mão que me protege. Certamente que a saudade vai, por vezes, invadir meu coração, e nesses momentos devo chorar, como tantas outras meninas ou pessoas distantes das famílias. Mas sei também que irei encontrar muitas mães e muitos pais na escola do templo que já me esperam, entre eles as nossas já queridas Eliseva e Lisiane. Enquanto o rabino olhava para Maria de Nazaré, intercruzando os olhares para escutar seu parecer sobre o assunto, a estrela, costumeira que a protegia, tomou suas faculdades para responder com discernimento a todas as perguntas. A menina acomodou-se no tamborete, que era seu assento predileto, e prosseguiu sua fala. Quem está com Deus onde se encontra, encontra o seu próprio lar. Ouvi isso na sinagoga de Nazaré e guardei essas palavras no coração para repeti-las no momento conveniente. O rabino não suportou a emoção e as lágrimas molharam suas faces de pai amoroso e cumpridor de seus deveres ante a sua própria casa. E pensou no fundo do coração: se fosse eu pai dessa criança, qual seria a minha reação nesse momento de ficar longe de uma filha como esta? Chegou a soluçar, interrompendo a alocução da futura sacerdotisa do Templo de Jerusalém. A menina reconheceu que tocou nas fibras mais íntimas do sacerdote e o aliviou, dizendo: Não chores tanto, que também sou tua filha, por já fazer parte do teu sensível coração. Foi pior. As últimas palavras daquela criança, Eli e Ana, acompanharam o sacerdote nas suas emoções incontidas e choraram todos. O rabino, com os olhos úmidos de pranto, fez um intervalo que a emoção pedira e do centro do seu coração partiu uma proposta para a inteligência que não podemos esquecer de traduzir e dizer que o amor também fala. Todos respeitaram o silêncio que o homem de Deus fizera para melhor entender a si mesmo, e uma onda subiu em forma de luz de um azul encantador para a área fertilizante da mente, como se fosse uma fita magnética dos dias em que escrevemos, e em contato com o fulcro mental dava a perceber esse segredo da vida. Existem leis do Criador que devem ser respeitadas em todos os lugares, senão em todos os planos da vida. Contudo, elas são moldáveis, obedecendo à expressão evolutiva dos seres e das coisas. Há um dizer popular muito comum entre os próprios homens: existem fatos que podem mais que a lei. Não é bem assim. Desde quando entendemos a maleabilidade do poder de Deus, que dá a cada um e a cada coisa o que é merecido. A lei nunca será violada. Ela age de acordo com a posição de cada ser, como há variados alunos em uma universidade, e para cada um deles, um modo diferente de aprendizado. Na faixa evolutiva da humanidade, os homens de ciência somente creem e aceitam o que veem e tocam, e, certamente,
o que os seus métodos aprovam. Desconhecem outros modos de descoberta e não procuram estudá-los. Falta-lhes a humildade, como a têm os verdadeiros sábios. A vida é cheia de segredos e o espírito é um universo com todas as leis que nele vigoram. Para que descubramos essas verdades, devemos analisar a nós mesmos e, se reconhecermos em Jesus o Mestre, a porta será encontrada mais depressa. A mente vigorosa do rabino percebeu aquela intuição dominante do coração e raciocinou: meu Deus, como temos que aprender sobre as coisas neste mundo! E quantos segredos há escondidos, mas nunca longe de nós! Será assim o reino dos céus, que alguns dos maiores sábios e inúmeros santos não se esqueceram de descrever? Essa criança abalou a nossa filosofia, tanto com a sua presença quanto com a sua palavra. De onde vem essa sabedoria que ouvimos dela? A humanidade tem muito que aprender. Sinto-me diante de tudo isso como um homem primitivo, como se nunca tivesse ouvido falar nas letras da iniciação espiritual. A nossa comunidade em Jerusalém, ante a massa humana, é uma escola das mais iluminadas da terra. No entanto, se comparada com o que já ouvi desta menina, deixa de existir no tempo e no espaço, sem nenhum valor, frente aos verdadeiros ensinamentos que estou aprendendo nesta singela casa da boca de uma criança. Deus está mostrando o seu amor a desabrochar em todos os seres, por ser Pai de justiça e por todos sermos seus filhos do coração. Estou compreendendo agora o quanto pode existir de sabedoria nas pessoas que, por vezes, desconhecem a religião a que pertencem e que nunca ouviram falar nas leis que o nosso grande legislador recebeu no Monte Sinai. Agora, creio que existem muitos Moisés no mundo e muitos livros sagrados na terra, porque Deus não é Deus de escolhas egoísticas, é Deus de amor, porque ama tudo aquilo que Ele próprio fez, com todo carinho e benevolência. O rabino ficou silencioso durante muitos minutos e o próprio silêncio fê-lo meditar sobre o assunto ventilado no ambiente. Depois, Ana pediu licença com humildade e falou descontraída, dirigindo-se ao rabino Azedamoá. Meu senhor, bem sabes o que pode sentir uma mãe ao ficar longe de sua filha, ainda mais dessa idade. Parece que o coração não obedece ao raciocínio. Ele pede para interferir com todos os recursos para que a filha não se aparte do mundo onde foi gerada, e sei que é do agrado dele que ela fique junto a nós até que a morte nos separe. Mas, pelo que sabemos do destino da nossa filha, esse amor exagerado pode prejudicar a sua missão, juntamente com a daquele que haverá de vir como Salvador de todas as criaturas da terra. Neste caso, uma força maior fala dentro de mim, indicando-me o procedimento que devo adotar. Sei que para nós é verdadeiramente uma honra o convite da sinagoga, principalmente tendo o sumo sacerdote daquela venerável instituição de Deus nos mandado diretamente este presente por intermédio de um dos mais veneráveis homens de Jerusalém, colocando a nossa filha como uma das virgens do templo, recebendo lá os mais apurados conceitos da verdade. Lá, ela poderá instruir-se no domínio de muitas línguas, como crescer na escolaridade de muitas ciências. Os nossos corações, por certo, ficam partidos e a chama da saudade permanecerá acesa, mas Deus sabe o que fazer dela, colocando-a como o anjo da casa e certamente como instrumento da luz. Pedimos que vos façais pai de nossa filha no templo de Jerusalém e Eliseva, que já conhecemos, seja a sua mãe, e Lisiane, companheira de todas as horas. Confiemos em Deus, pois Ele sabe o que faz. Somos filhos do mesmo Pai. A voz de Ana, já difícil de se entender pela emoção, continuou com coragem. Quando nos lembramos do sonho que tivemos, antes mesmo da concepção de Maria, revestimos-nos de coragem e de esperança para enfrentarmos qualquer acontecimento que possa surgir no seu destino, por acreditar na bondade e misericórdia de Deus. Se o templo for o lugar a que ela deva ir para o bem da sua missão, que vá, em nome do Senhor. E se for preciso ficar lá todo o tempo da sua vida, que fique. Daqui, estaremos orando aos céus para a sua felicidade, sabendo que os anjos nunca a abandonarão. Pedimos desculpas
se o que dissemos não agradou, porque o que falei estava dentro de mim. Quanto à ida da nossa filha para a escola do templo, que fique combinado hoje mesmo para que possamos prepará-la com o que deverá levar segundo as instruções, como todas fizeram ao ingressar naquela casa de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. A emotividade era grande. Mesmo cedendo às circunstâncias, os corações demoravam a afrouxar os laços que o amor amarrara, mas que o tempo se encarregaria de separar. A morte não faz o mesmo? Ela separa as pessoas mais caras, para depois uni-las novamente em dimensões diferentes. Essa é a vida em todo o mundo, para que vigore o amor verdadeiro, o amor universal. Depois de muitas conversações naquela casa abençoada, firmaram a aliança no sentido de que Maria de Nazaré fosse para o Templo de Jerusalém depois de 1 ano, a marcar daquele dia. No passar desse tempo, as instruções viriam constantemente para Eli e Ana, na sequência necessária, conforme o comportamento da criança. Quanto mais sigilo acerca disso, melhor, pois o segredo era uma força. E seria uma força na vigilância do bem, quando esse bem começava a florescer em mundos inferiores. Maria deveria conhecer muitas coisas do mundo que ainda ignorava. Sua missão iria, no futuro, agredi-la com fortes acontecimentos nesse sentido. O coração deveria ser forte para suportar todos os sofrimentos em favor da humanidade. O rabino nunca sentira, como naquele momento, emoções tão profundas que quase o levaram ao desequilíbrio. Ele, que se achava completamente senhor de si, evitou muitos assuntos em que deveria tocar, deixando de fazer perguntas por sentir-se preso ao pêndulo que marca a emotividade. Maria aproximou-se do rabino com simpatia e carinho, suspendeu as mãozinhas diante de suas longas barbas e disse, com meiguice: "Posso acariciar-vos?" "Como não, minha filha?" E ela, alisando as barbas venerandas com todo afeto, falou com desembaraço: "Sei o que sentis neste momento. Sois muito bom, e é uma glória para mim ser vossa filha." Naquele momento, uma luz que variava de tonalidades, conforme as circunstâncias, tomou a sua boca como instrumento da verdade e falou com segurança: "Quero falar-vos e desejo que me ouçais." O rabino sentiu no momento que uma autoridade estava diante dele, procedente de regiões celestiais, e baixou a cabeça com reverência, dizendo: "Falai, que tenho uma grande honra em ouvir a voz dos céus, pelos lábios de uma inocente. Tenho certeza absoluta de onde viestes e para que vindes." Os lábios de Maria moveram-se nesta harmonia de entendimento. Não deveis somente interessar-vos por uma criança, nem somente pelos bons, pelos sacerdotes, pelos profetas, pelo destino das virgens do templo ou pelos vossos familiares. Deus é Pai de todos e todos somos seus filhos na extensão infinita da criação. Trabalhai por todos e fazei mais pelos que precisam de vestes, pelos encarcerados, pelos famintos e doentes, sem esperar retribuição de favores. Atendei os desesperados e esforçai-vos para diminuir os problemas dos sofredores. Usai da palavra para que a esperança cresça nos corações e procurai trabalhar para o enfraquecimento do orgulho e do egoísmo. A iluminação por dentro é obra de cada um, é esforço individual. Sabemos que vos encontrais no meio de lobos vorazes, mas esses mesmos lobos somente melhorarão junto aos cordeiros que lhes transmitam mansidão e amor constantemente. Não deveis esmorecer na subida, porque ninguém chega ao céu sem esforço ou sacrifícios, sem trabalho e sem renúncia, sem perdão e, enfim, sem amor a todas as criaturas. Compadecei-vos primeiramente de vós mesmos, corrigindo vossos erros, cuja correção já é uma grande ajuda para os semelhantes. Maria parou um pouco. Os seus olhos brilhavam como fachos de luz. Olhou nos olhos do rabino, rasgando um sorriso em seus lindos lábios, e continuou: "Um sacerdote deve ser um agente de Deus na terra. Deve ser aquele que procura restaurar todos os desequilíbrios, que deve e pode levar a palavra de consolo a todos os que padecem, e ainda mais, aquele que entende os ignorantes. Para isso tendes compreensão
e entendeis um pouco as leis de Deus. Todo sábio vem à terra para ensinar aos que ignoram a filosofia da vida, e todos os santos vêm exemplificar o amor. Minha mãe sempre me diz para que tenha mais atenção com os carneirinhos doentes, os pintinhos mirrados e os pássaros que ainda não podem voar. Vós tendes todas as condições para ajudar pelo posto que ocupais em Jerusalém, tanto dentro do templo como fora dele. E isso é o que deveis fazer. Deus fez tudo com harmonia, deixando uma pequena parte para nós. E mesmo essa parte, é preciso que Ele nos ajude a fazer, sendo poucos os que entendem esse dever de filho de Deus. Se muitos falham, procurai não ser um deles, como pastor de muitas ovelhas. Estaremos juntos em todos os serviços do bem que empreenderdes. O rabino não teve palavras. Beijou as faces da criança, despediu-se da família com um aceno de mão e partiu para Jerusalém. De vez em quando, olhava para trás, por uma pequena abertura no veículo, e via pequenas mãos acenando para ele, e o seu coração saltava cada vez mais com aquela gratidão. Ali mesmo, dentro do veículo, acomodou-se em um confortável banco acolchoado. Cerrou os olhos e o coração começou a falar, como um cavaleiro que perdeu a direção do seu próprio destino. Senhor, não deixeis faltar em mim a coragem necessária para aquelas lutas que pretendo iniciar. Foi uma dádiva do vosso coração encontrar essa criança que tenho certeza ser vosso instrumento, pelo qual nos falais da verdade, revelando as vossas leis, que se encontram nas dobras das letras e que por vezes matam ou desorientam. Eu, Senhor, não serei mais o mesmo de hoje em diante. Fazei de mim, segundo a vossa vontade. Creio que tenho muito a realizar, e isso fiquei sabendo depois que ouvi Maria de Nazaré. Por aqueles lábios falam vossos anjos, e eu tive a felicidade de ouvi-los. Sinto uma paz indescritível no coração. Porém, a consciência me cobra o que deixei de fazer no posto que ocupo ante a sociedade. Compreendi bem o meu dever, mas vos peço ajuda, porque em alguns casos me sinto fraco, de modo a esmorecer na amplitude do amor, aquele que mandastes ensinar, que nivela todas as criaturas. O meu coração não suporta mais o que meus ouvidos podem escutar, e a inteligência falha diante de tanta sabedoria espiritual. Ajudai-me, Senhor. Ajudai-me, Senhor. Sei que não mereço tantas bênçãos nos meus caminhos. Devo fechar a boca, como os olhos já o estão, e nada mais ouvir durante muitos dias, para pensar no que ouvi, para que o entendimento abra luz à verdade. E o rabino Azedamoá adormeceu. Nazaré dista de Jerusalém mais de 120 quilômetros, e este era o caminho que tinha de percorrer o rabino, com a cabeça cheia de verdades espirituais e o coração repleto de amor. O sacerdote, pelo que ele mesmo sentia, nasceu de novo no mesmo corpo. A sua vida tomara novos rumos, depois que conheceu a família de Nazaré.